Olá, aluno Universo Júri, estamos juntos novamente aqui com mais uma aula de primeira fase para a OAB, o nosso 34º concurso, né? Só vi aqui que só faltou esse detalhezinho, viu, David? Mas funciona depois, a gente passa logo e aí já desaparece, certo? Então, gente, nós estamos aqui para começar com vocês, né? Essa turma que está aqui presente, a turma que está em casa, a turma que vai assistir posteriormente, exatamente para duas disciplinas. As disciplinas de Direito Constitucional e a disciplina de Processo Penal. São disciplinas muito importantes na parte de primeira fase. Vocês sabem que a quantidade de questões, caso vocês consigam obter resultados favoráveis, obter sucesso nessas matérias, isso aí encaminha bem vocês para a aprovação na primeira fase, né? Então, gente, vocês precisam realmente focar nisso. E o que eu costumo dizer em toda a aula de preparação para a OAB, tanto primeira fase como segunda fase, aqui a gente não vai ensinar vocês o que vocês aprenderam na faculdade. Não é a nossa proposta. A nossa proposta aqui é bem diferente. A nossa proposta, na realidade, é fazer com que vocês consigam, dentro de uma metodologia adequada, estudar de uma forma direcionada, focada. Por quê? Porque, às vezes, o que acontece? Muita gente começa a estudar, se torna cansativo, né? Como aos poucos o professor Alex estava falando, aqui é a força do ódio, a força da esperança. Na realidade, eu digo que a força do ódio acontece quando você tem que estudar de todo jeito, que nem um desvairado, né? Às vezes você fica perdido, você não sabe, de forma aleatória, e aí você acaba não focando. Isso faz com que você canse. Isso faz com que você não consiga realmente, lá no final, ter forças para ir adiante para obter esse sucesso. Então, na realidade, o que a gente vai tentar fazer com vocês aqui é dar esse direcionamento. Porque realmente o que eu sempre digo, o exame de OAB, ele é média, é uma situação mediana. Aquilo que vocês tiveram na faculdade, que vocês se dedicaram, eu tenho certeza, quando vocês começam a estudar com uma forma direcionada, vocês começam a perceber que não é tão difícil assim. Professor Alex, lá no Insta, né, pode marcar Alexandre Pinto 1, quem quiser marcar, pode marcar também, tá certo? Coração, professor. Com coração? É para eu fazer o coração? Eu aprendi. Exatamente. Não, o pior é quando ele entra fazendo coração, né? É por isso que ele fica fazendo isso. Então, gente, essa é a realidade que vocês vão ter. Para quê? Para que realmente vocês não cansem bastante. Cansar, vocês vão cansar. Vou dizer aqui para vocês que aqueles que se dedicam vão cansar. Quem não cansar é porque não está se dedicando. O negócio é, esse cansaço se torna extenuante e você depois está, no dia da prova, ó, sem saber o que fazer, desesperado, e não funciona assim. Então vamos trabalhar essa organização, vamos trabalhar direitinho, que eu tenho certeza que vocês vão obter sucesso, certo? Então, por isso que eu escolho, vocês podem ver, quando vocês vão estudar constitucional, vocês não estudam constitucional nessa ordem, vocês não começam estudando controle de constitucionalidade. Não. Por quê? Porque, olha, vocês terem ideia, na segunda fase da OAB agora, de constitucional, a peça foi uma ação direta de constitucionalidade. Então, há uma tendência maior de que essas matérias elas sejam cobradas em primeira fase. Então, o nosso direcionamento... professor, mas aí como é que vai ser? Vocês na faculdade, lá no Constitucional 1, Constitucional 2 e Constitucional 3, vocês tiveram encaminhamento. O que é que nós vamos fazer aqui? Relembrá-los. Então, nós não vamos seguir aqui a mesma ordem que vocês tiveram quando estavam estudando na faculdade. Vocês vão ter uma ordem de importância, de relevância ante uma prova de primeira fase de OAB, tá bom? Então, vamos à obra agora, né? Começar a nossa unidade 6, que eu coloco aqui unidade 6 de acordo com a minha organização, certo? E aqui para a gente é a unidade 1. Então, vamos lá. O que é esse conceito de controle de constitucionalidade, certo? Vocês vão ver que quando a gente trabalha a ideia de Constituição, vocês têm que se lembrar daquela ideia kelseniana. Vocês estudaram na faculdade, lembram o quê? A ideia da pirâmide de Kelsen, né? Que Kelsen, querendo ou não, por mais que hoje
se fale no ativismo judicial, se fale em principiologia, nós não podemos deixar de atribuir a importância a Kelsen. Por quê? Porque toda aquela doutrina dele ainda é a doutrina que está valendo no que diz respeito principalmente à questão da supremacia da Constituição. Nós temos a Constituição no topo do ordenamento jurídico e isso faz com que todos os atos normativos, todas as leis, decretos, resoluções, inclusive atos do poder administrativo, do poder executivo, legislativo, esses atos devam seguir o que a Constituição determina, que é exatamente aí como é que você vai fazer com que esses atos eles obedeçam à Constituição, exatamente realizando a questão do controle de constitucionalidade. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, é exatamente isso, ó. Você fala de supremacia e rigidez constitucional. Ah, professor, a nossa Constituição é rígida, mas o tanto de emendas que de vez em quando você vê é PEC tal, e aí você diz que a nossa Constituição é rígida. Ela é rígida, sim. Por que ela é rígida? Porque existe dentro do processo legislativo um procedimento que é considerado mais difícil para que seja modificado o texto constitucional. Quando você tem uma Constituição flexível, não. Constituição flexível, ela pode ser alterada quase da mesma forma das leis, certo? E aqui a nossa Constituição, não. Vocês sabem que quando se fala em emenda à Constituição, você tem que falar em 3/5 das 2 casas legislativas em 2 turnos. E isso realmente demonstra uma dificuldade maior em se mudar a Constituição. Então, a partir daí, dessa rigidez e dessa supremacia, é que você vai começar a perceber o quê? A questão da compatibilidade vertical das normas. Você tem a Constituição aqui, quando fala dessa verticalização, exatamente a partir da... Você tem a Constituição, depois tem a emenda, depois tem a lei complementar, depois tem a lei ordinária e daí vai. E, de repente, no universo jurídico, que eu digo que é sincrético, que é o universo do Brasil, a gente começa a discutir, inclusive, a súmula vinculante, né? Porque a súmula vinculante ela não se submete ao processo legislativo. Não se submete. Ela é decorrente da produção dos tribunais, no caso do Supremo Tribunal Federal. Mas se você prestar atenção, a partir do momento que ela vincula o julgador, vincula o juiz, ela acaba se inserindo nessa questão da obediência, da hierarquia, porque muitas vezes o juiz ele é obrigado a obedecer à súmula vinculante. E essa obrigação aí faz o quê? Vamos discutir isso? Vamos. Não nesse momento, não num curso de primeira fase de OAB. Mas eu tenho que trazer essa situação para vocês que vocês lembrem que a questão da súmula vinculante é algo muito sério, certo? Então, o ato normativo só vai ser considerado válido, certo? Se ele realmente estiver compatível com o fundamento. Qual é o fundamento? A Constituição. Existem 2 palavras que, de acordo com o doutrinador, de acordo com o professor, elas têm o mesmo significado. Validez e validade, certo? Eu costumo utilizar mais validez, porque o termo validade é muito utilizado na questão temporal. E eu utilizo muito mais validez no sentido de dizer que a norma ela tem validez quando ela realmente é compatível com a Constituição. E essa compatibilidade, certo? Tem que ser tanto entre as condutas do poder público com a norma, certo? Que aí demonstra a supremacia da norma constitucional, que isso aí acaba sendo a demonstração da existência desse controle de constitucionalidade. Então, a regra qual é? A lei é constitucional. A regra é essa. Na hora que aquela lei ela é editada e ela entra em vigor, considera-se que ela é constitucional. No entanto, caso haja uma declaração de inconstitucionalidade posteriormente, aí sim, aí ela perde aquela sua validade, certo? Então, esse é o conceito inicial que vocês têm que ter em mente para que vocês possam realmente se entender. Ali está o Rian, a Laisla,
o Henrique, o Antônio Jorge, estou querendo ver todo mundo aqui, a Raimara, certo? E tem o iPhone ali, que o iPhone é esse novo aqui, esse aluno novo, pode ser que ele passe na primeira fase, certo? Então, a gente vai ter exatamente essa ideia de que, também falando para vocês, que há necessidade dessa declaração para a norma ser considerada constitucional. Tá tranquilo? Todo mundo está direitinho? Gente, se tiver qualquer dúvida, pode falar, pode interromper. Vocês que estão aí em casa também, tá certo? Só não vai poder interromper quem for assistir depois, né? Porque aí não tem como. Mas quem quiser pode perguntar. Se vocês tiverem dúvida, a gente está aqui para resolver, tá bom? Então vamos lá. Quais são os pressupostos do controle de constitucionalidade? Então, para que você realmente possa exercer esse controle, o que é que você precisa perceber? Ó? Há requisitos. E se por acaso você não perceber a existência desses requisitos, você não vai poder dizer que há possibilidade de se realizar o controle de constitucionalidade. Primeiro, existência de uma Constituição formal e escrita. Por quê? Porque há necessidade de você ter um corpo jurídico devidamente compendiado. Porque se você tem uma Constituição costumeira, essa Constituição ela vai depender do costume. Não é uma formalidade, não existe nada escrito. Então, para esse controle de constitucionalidade, nesses moldes kelsenianos, você vai ter que ter essa Constituição formal e escrita. Você tem que ter a ideia da supremacia, ou seja, que a Constituição realmente é a norma suprema do país e ela tem que ser rígida, ela não pode ser modificada. Porque vocês imaginem, se de repente a nossa Constituição não fosse rígida, qualquer situação ela poderia ser modificada. Então, de repente você tem uma lei, que essa lei não é compatível com a Constituição, o que é que eles poderiam fazer? Sendo a Constituição flexível? Não, vamos mudar a Constituição. Certo? Então, a ideia de controle de constitucionalidade realmente precisa dessa característica de rigidez, porque senão você acaba se afastando dessa possibilidade de fazer. O artigo 15, cidadão brasileiro, certo. Ele acha realmente que a Constituição nossa... Acho que sim. Conceitualmente, sim. É isso que eu posso dizer, conceitualmente. Que é exatamente aquele critério que eu expliquei no início. O critério de que, para que você possa modificar a Constituição, você tem um processo legislativo diferenciado. Exatamente, uma votação com um quórum diferenciado de deliberação de 3/5, certo? E nas duas casas em 2 turnos. Isso é uma Constituição rígida, como eu digo, conceitualmente. A grande questão é, vocês, como eu, acho que há uma facilidade muito grande em se emendar a nossa Constituição. Mas isso não é por conta do processo legislativo. Isso é mais por conta de questões políticas, certo? Que isso também acaba fugindo um pouco da situação que a gente acaba tendo que focar. Realmente são discussões, muitas, que nós temos acerca dessa questão da rigidez da nossa Constituição. E a meu ver, essas questões políticas, a meu ver, acaba enfraquecendo a norma soberana. Não digo que enfraqueça, vamos dizer assim, que de certa forma fragilize. Por que fragiliza? Porque acaba colocando a questão constitucional muitas vezes aos sabores ou então àqueles que detêm o poder naquele momento. Mas nós sabemos que, antes de tudo, quem detém o poder, que está lá no Congresso, são os representantes do povo. Sendo ou não, mas são representantes do povo, certo? Então, por conta disso, eles agem, entre aspas, em nome do povo. Então, por isso que se justifica dessa forma. Só um exemplo. O Bolsonaro diminuiu o orçamento que era de precatórios, né? Sim. Da União, né? Enfim. E constitucionalmente era 80 milhões de reais. Certo? E ele conseguiu fazer com que as casas votassem a favor para diminuir para 40 milhões para potencializar um outro projeto que só durou um ano.
Certo. Então, assim, eu acho que é nesse sentido que a Constituição perde um pouco da sua... Sim, mas é como eu quero dizer. Conceitualmente, juridicamente, ela é rígida. O que faz com que ela deixe de ser rígida não é o fato de ser modificada como é modificada no Brasil. O que faria ela deixar de ser rígida era, dentro do próprio corpo constitucional, haver a possibilidade de mudança dela como se muda uma lei ordinária. Certo? Então, é exatamente essa a ideia de rigidez constitucional, a ideia jurídica que a gente tem que trabalhar, tá bom? Também, isso aí o Alfredo lembrou bem. Existem, como há a questão das cláusulas pétreas, aquilo que diz respeito ao Estado Democrático de Direito, aos princípios e garantias fundamentais, isso aí também não pode ser modificado. Mas, vamos pensar, numa Constituição flexível, poderia acontecer isso. Foi muito bom isso que o Alfredo lembrou. O terceiro pressuposto é exatamente o órgão competente para o controle de constitucionalidade. Ou seja, dentro do Brasil e na maioria dos países que adotam esse estilo, é um tribunal constitucional. Nós temos que lembrar o seguinte, o Tribunal Constitucional, o que faz o controle de constitucionalidade, ele é um tribunal político. O problema do Brasil, certo, é que o Supremo Tribunal Federal, além de político, é jurídico. Ele ainda funciona como uma última instância recursal. E isso, muitas vezes, desvirtua o caráter de tribunal constitucional. Você vai na Alemanha, você vai na Itália, são países cujo o exemplo de que lá só se trata de questões constitucionais. Infelizmente, no Brasil, a gente... Diga. O que aconteceu com aquele comentário agora dos ministros, né? O Brasil hoje é praticamente um país parlamentar. Praticamente, porque o STF não controle, ele está com um controle moderador da nossa Constituição. Na realidade, o STF não é nem um controle moderador da Constituição. O STF tem que ser o guardião da Constituição. É o guardião da Constituição. Tudo que tem na Constituição, quem tem que proteger deve ser o Supremo Tribunal Federal. É como se fosse aqueles filmes estilo Senhor dos Anéis, Game of Thrones. O grande protetor tem que ser lá o Supremo. É como se tivesse aqui a Constituição e o Supremo com todas as suas forças e sofrendo todos os ataques das magias, de tudo que seja, ele tendo que defender para poder a Constituição não ser atingida. E muitas vezes não consegue, a gente sabe disso. A gente sabe que muitas vezes não tem sido suficiente. Mas é exatamente aí que eu digo que o Tribunal Constitucional tem que ser um tribunal político. Político em que sentido? Quando a gente usa política, todo mundo pensa, política partidária. Não. Político no sentido de formação do Estado. A formação do Estado perpassa pela existência da Constituição. Então, se a Constituição ela existe e ela precisa ser guardada, protegida, então há necessidade do Supremo Tribunal Federal, como Tribunal Constitucional, fazer isso. Mas de ciência política mesmo, mas porque a questão filosófica ela é mais, vai além, ela vem para dar fundamento à ciência política. Por que a existência da ciência política? Mas quando se fala de Constituição e a proteção do Tribunal Constitucional, é muito ligado à questão da ciência política, certo? Tá tranquilo, gente? Podemos continuar? Não tem como a gente tratar disso aqui sem de vez em quando pensar na situação da nossa realidade. E é bom que a gente discuta isso, porque vocês sabem que há situações de primeira fase que eles enumeram uma determinada situação, principalmente constitucional, e aí trazem para vocês, para que vocês tentem adequar ou enquadrar de acordo com uma determinada situação, certo? Esse material está todo disponível para vocês, já. Eu acredito que já esteja disponibilizado, né? Então, pronto. Encontrou, não? Pronto. Formas de controle e espécies de constitucionalidade. Então, vamos ver
quais são as normas de referência no controle de constitucionalidade. Aí você vai primeiro, parâmetro de controle. São as normas constitucionais que podem ser invocadas para invalidar ou não um ato supostamente inconstitucional. Gente, eu vou falar muito para vocês aqui, quando mencionar a questão de inconstitucionalidade, normas tributárias. Por quê? Porque nós sabemos que a maioria dos atos legislativos, porque quando a gente fala norma tributária, eu falo da municipal, estadual e federal. Exatamente o que nós temos lá na Constituição, aquela parte de tributação, que ela define muitas regras para a instituição de tributos. E normalmente são essas regras para a instituição de tributos que muitas vezes se demonstram muito mais inconstitucionais do que outras. Então, o que é seria esse parâmetro de controle, né? De repente, você vai ter uma norma prevista lá na Constituição e essa norma define algo que aquela outra norma, ou aquele ato, ele vai violar aquela norma constitucional que trata daquilo. Então, por isso que se diz que essa norma é o parâmetro de controle. A partir dela é que vai ter que ser feito o controle de constitucionalidade, que ela é que está sendo atacada. Vamos pensar sempre naquela ideia do ataque, certo? É ela que está sendo atacada, ela que está sendo violada. Então, ela tem que ser considerada o parâmetro de controle. Já o objeto de controle vai ser exatamente ou a norma ou o ato do poder da administração pública que tem que ser submetida ao controle de constitucionalidade, certo? Seria a norma que viola o parâmetro. Então, vocês têm sempre que pensar no parâmetro, que é a norma constitucional, e o objeto, que é aquela norma que ataca, que viola a norma constitucional, certo? Então, vamos lá. Vamos ver as espécies ou formas de inconstitucionalidade. Então, quanto ao tipo de conduta, essa aqui é bem tranquila, porque você tem a inconstitucionalidade por ação, certo? Por um agir, ou então por uma omissão, certo? Então, vamos lá. Quando é que você tem a inconstitucionalidade por ação? Quando você tem uma conduta comissiva que é contrária ao preceito constitucional, contrária à norma constitucional. Então, foi um ato mesmo, foi algo que foi uma norma que foi editada, foi um ato que foi realizado, certo? E aí o que vai acontecer se tem, por exemplo, o poder público editando normas que estejam em desacordo com a Constituição. Então, aqui você vai ter situação de inconstitucionalidade por ação. Já a inconstitucionalidade por omissão, aí acontece o quê? Quando, de repente, existe algo que está ferindo a Constituição, está lesando a Constituição, e não são adotadas medidas legislativas ou executivas, certo? Que se mostrem adequadas, necessárias para quê? Para que aquela violação deixe de acontecer, que permita que aquela norma constitucional seja plenamente aplicada. Diga. Um exemplo de inconstitucionalidade por ação foi o que aconteceu em determinado município do Ceará, e ele decretou que 4 horas em determinado local, o funcionário ganharia apenas meio salário. Foi muito grande que aconteceu isso. Sempre acho que o Estado não pode trabalhar nem 24 horas, houve essa constitucionalidade. Aí o que aconteceu? O indivíduo lá foi que, mesmo trabalhando 4 horas, ele teve salário mínimo, né? Ele não pode receber nem salário mínimo. Não, assim, essa parte de direito do trabalho não é muito a minha praia, né? Eu sei, mas assim, eu não vejo tanta questão de inconstitucionalidade nesse caso, porque eu sei que a pessoa pode ser contratada para trabalhar metade da jornada. Se ela pode trabalhar metade da jornada, ela só percebe um salário mínimo, certo? Então, porque na regra da Constituição, o que é que se tem? Você tem uma jornada de 44 horas, né, semanais. Para quem trabalha essas 44 horas semanais, não se pode pagar menos que um salário mínimo. Pelo menos é a percepção que a gente tem. Você tem que ver a norma constitucional dentro do todo da Constituição.
Logicamente, se você trabalha menos do que isso, certo? Menos do que essa jornada, o que se tem o entendimento é de que você pode perceber menos. Isso aí, a gente tem que ter muito cuidado mesmo quando trata dessa questão de discussão de constitucionalidade. Por quê? Porque, por exemplo, o edital aí, primeiro ele tem que ser analisado de acordo com a lei. Então, se você tem uma lei, vamos pensar que aí eu acredito que vai se submeter às regras trabalhistas. Se o edital ele está primeiro de acordo com o que a lei trabalhista determina. Se ele está de acordo com a lei trabalhista, só depois é que você vai fazer a questão da compatibilidade, porque em tese a lei trabalhista é compatível com a Constituição. É o que a gente tem, né? Então é necessário que seja visto isso aí. Eu simplesmente, só pela situação de que a pessoa trabalha, de se oferecer um determinado cargo com uma carga horária de 20 horas semanais, né, porque seria 4 horas, 20 horas semanais, para se pagar meio salário, em tese, eu digo assim, porque eu não conheço o caso específico, em tese, não haveria violação à Constituição, como também não violaria a lei trabalhista, mas isso aí, como eu digo, não é a minha praia. Se fosse para prender e soltar a gente, era mais fácil para mim, certo? Então, mas vamos lá. Mas a questão da inconstitucionalidade, isso. Se por acaso tivesse lá que a pessoa tinha que trabalhar as 44 horas para ganhar meio salário, realmente era inconstitucional. Uhum, exatamente, porque se tem lá que a pessoa tem que trabalhar com a jornada, como se diz, full, completa, de 44 horas para receber meu salário, realmente. Não, aí. Não, aí isso aí dá até. Antigamente dava até improbidade, porque isso aí tinha a questão dos princípios, né, da administração pública que configuravam a improbidade administrativa. Mas com a mudança da lei de improbidade agora no final do ano, de certa forma, elasteceu muita coisa, certo? Então vocês compreenderam bem a distinção entre a inconstitucionalidade por ação e por omissão, certo? Então, a gente diz muito o exemplo da inconstitucionalidade por omissão, que às vezes, que até o Supremo Tribunal Federal passou a discutir a questão do estado das coisas inconstitucional, a questão da execução penal no Brasil. A execução penal no Brasil é o exemplo da ausência de atos, nem tanto legislativo, porque já tem a lei de execução penal, mas principalmente de atos do executivo para que se possa ter situações de constitucionalidade em relação a isso. Tanto é que já se tem aquela ideia do Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional, usando como início da discussão a questão da execução penal no Brasil, certo? Vamos lá. Quanto ao parâmetro, você tem a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. Então vamos lá, quando é que ocorre a inconstitucionalidade formal? Você tem a violação da forma de elaboração de um determinado ato, certo? Então vamos pensar o quê? Um ato para ser elaborado, ele tem que ser decorrente de uma autoridade competente e tem que seguir uma formalidade, certo? Então, quando você percebe que esse ato não segue essa forma de elaboração, aí você tem dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. O subjetivo é primeiro o quê? Que aquele ato foi produzido porque não tem autoridade para produzir aquele ato. Não se trata de autoridade competente, certo? E no caso da objetiva, é exatamente no sentido de que esse ato foi elaborado em desacordo com as formalidades. Então vocês imaginem lá uma questão que de repente enumera um determinado ato, certo? Que esse ato que ele deveria ter sido emanado, por exemplo, de um governador do estado. Mas quem produz aquele ato é o procurador-geral do estado. Você vai estar diante de uma situação de uma inconstitucionalidade formal subjetiva.
Então, às vezes, quando vocês se deparam com questões de primeira fase, essas questões elas vão enumerando diversas situações. Dentre elas, essa situação, por exemplo, de um ato, como ele foi elaborado. E aí você vai ter que fazer essa análise acerca da inconstitucionalidade desse ato. Se é um Oi. Eu vou trabalhar as questões todinhas. Não tem especificamente isso, não. Mas daqui para as minhas próximas aulas, eu vou trazer questões que aí eu vou poder apontar de onde é que a gente vai trabalhar. Tá? Exatamente. Até porque, gente, vocês podem perceber que não existe um certo padrão. A gente tem notado que a FGV ela tem mudado bastante nesses últimos. Essa segunda fase agora foi completa, pelo menos na parte de penal, foi muito diferente das anteriores. Foi muito fácil. Por quê? Porque ela trouxe situações que a gente nem imaginava que a FGV iria cobrar em segunda fase. Então a gente tem percebido que ela está mudando o padrão. Eu acho que passou a haver uma reclamação maior e tudo, então a FGV ela tem se modificado. Então a gente não encontra mais esse padrão como antigamente encontrava. Ó, tantas questões tratam disso, tantas questões tratam disso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar mais ou menos, fazer um apanhado dessas questões que trataram mais ou menos para a gente ver. Porque, olha, uma das coisas que eu tenho trabalhado, segunda fase, primeira fase, é o seguinte: nós não podemos adivinhar. Não tem gente, vamos adivinhar? Não. A gente tem que sair dessa. Sabe por quê? Porque muitas vezes é como se fosse um jogo de pôquer quando chega no all-in, né? A pessoa vai por tudo ou nada. Eu vou adivinhar. Aí perde. A nossa ideia aqui não é essa. Não é fazer com que vocês adivinhem. É fazer com que vocês tenham uma noção do todo e que a partir desse todo vocês consigam se aprofundar, certo? Porque a segunda fase, eu cheguei para os meus alunos aqui e disse: olha, vocês vão ter que fazer isso, isso, isso e isso. Em qual peça? Eu disse: em todas. Em todas. E o que é que aconteceu? Quando a gente estava na metade do curso, o que é que eles começaram a perceber? Professor, segue o mesmo padrão, não é? Segue. Você apenas tem que deslocar a peculiaridade de cada peça. E é a nossa ideia aqui, a gente vai só deslocar. Vamos acabar com essa ideia e esse estigma de que vocês vão estudar a questão específica. Porque não tem antigamente os cursos, ainda existe curso que vai assim, ó, questões que caem mais. Aí você vai apostando naquilo ali. Mas a gente tem percebido que essas histórias e questões que caem mais não está mais tão constante, não está mais tão regular. Então, nós não vamos trabalhar com vocês para um jogo de azar. Não, a gente vai estar aqui mostrando o conteúdo para que vocês tenham condição de responder qualquer coisa. Pelo menos vocês vão chegar lá e vão ter noção. Noção vão ter. Agora, o aprofundamento é como eu digo, é de acordo com aquela história do cansaço que vocês vão ter, que isso aí não cabe mais a gente, cabe muito mais a vocês, tá certo? A ideia é essa. Não vão nessa história de adivinhar, gente. Isso não funciona. Muita gente vai nisso aí, vai querer arriscar, e é exatamente nessa situação que tem muita gente ficando pelo meio do caminho, certo? Talvez até algum de vocês já tenha tentado isso anteriormente e não tenha dado certo. Então, vamos lá. Oi. Eu nunca fiz uma pergunta ordem, entendeu? Uhum. A segunda fase. É que nossa minha, gente, mas tem que saber. Não, mas ó, eu acho que vocês têm que fazer essas perguntas, porque uma pergunta acerca disso pode tirar a dúvida de outro colega, e não é só a dúvida de conteúdo, é principalmente você saber como é que funciona, qual o mecanismo, a dinâmica, porque aí você vai entender como você vai se preparar. Por exemplo, ó, eu fiz um bocado de concurso. Quando eu fui fazer o concurso para professor a primeira vez, eu fui no mesmo sistema e na mesma dinâmica que eu fiz para os outros concursos, que inclusive eu já havia passado. O que aconteceu? Bomba! Levei bomba, meu primeiro concurso para professor da UVA. Por quê? Porque eu estudei, cansei. Quando eu vi como era,
o estilo de professor, concurso de professor, aí pronto, deu certo. Então, às vezes, vocês estão acostumados a um estilo de estudo e essa pergunta que você faz vai demonstrar, não, é melhor não estudar dessa forma, é melhor estudar de outra forma. Porque não adianta, se você for seguir o que estão dizendo para aí, vão dizer para você estudar tudo. E tudo, realmente, vocês não vão conseguir estudar. A segunda fase, como funciona? Eu sei que é uma peça. Você vai fazer a segunda fase para quê? Já está escrito, né? Diga logo. Direito de trabalho. Direito de trabalho. Pronto. Porque eu estou dizendo, é praticamente... Eu gosto, assim. Não, isso não tem problema. Apesar de que eu não defendo, né? Eu não defendo. Eu sou penalista e tudo. A confusão grande é lá no UNITA. Eu sou professor de trabalho, de penal e a minha mulher é professora de trabalho. A confusão começa dentro de casa. Então, o que é que acontece na questão do direito do trabalho? Ou no direito penal? É uma peça. Essa peça, gente, como eu sempre tenho dito para os meus alunos, vocês têm que só ter a ideia de como é que ela tem que ser redigida. E aqui no curso, a gente vai dizer como vocês vão redigir. Como se fossem as suas peças. Exatamente. Não tem eu tenho uma disciplina de prática. Pronto, a minha disciplina de prática... Pronto, a minha disciplina de prática, aquelas peças todinhas, são as peças que eu apresento aqui. Porque são as peças que normalmente se trabalham, certo? Mas só que aqui a gente trabalha o quê? De uma forma que você perceba que você só modifica isso de uma peça para outra, isso de uma peça para outra, e você estabelece um padrão que facilita a sua compreensão. E as questões? As questões, aí não, as questões elas demandam mesmo um estudo direcionado, mas eu sempre digo assim em relação às questões de segunda fase, são 4 questões, certo? 2, vocês matam em 10 minutos. Leem imediatamente vocês têm a resposta. Uma é mais ou menos, e uma é para tirar do ramo. Então, você não perde tempo nessa. Quando a gente faz aqui, a gente explica a vocês o que é que vocês têm que fazer, como fazer, questão do tempo, administração de tempo e tudo. 7, 1... Não. 6. 6? Então é isso aí. Peça e... Soma tudo. Exatamente. Gente, e primeira fase, vocês sabem quais são as que tem mais questões. Por exemplo, direito do trabalho e ética, vocês têm que engolir, né? Que é isso aí que a primeira fase demanda. Processo, eu digo muito que penal é muito a história do fiel da balança, sabe? É aquilo que você precisa saber, mas você vai se dedicar muito a essas duas áreas. Ética, direito do trabalho, porque isso aí vai te dar um sustentáculo para chegar pegando uma coisa e outra nas outras matérias para você conseguir passar. Por exemplo, filosofia. Filosofia, vocês vão ter que acertar aquelas questões, porque são fáceis normalmente, certo? São fáceis e vocês vão ter que complementar. Direito ambiental também não é tão difícil. Agora, processo civil. Gente, eu vou dizer, é complicado, é muito difícil. E aí, às vezes, você perde muito tempo estudando processo civil e esquece das outras coisas. Então, você tem... É isso que eu digo. É muito mais estratégia do que propriamente só conhecimento. E isso, cada um de vocês vai ter sua peculiaridade. Porque, por exemplo, se você é um aluno que tem um bom estudo na área de penal, então você vai se dedicar a outras coisas. Porque aquela parte de penal você já lhe ajuda bastante, entendeu? Se você é um aluno que já tem um bom conhecimento na área, alguma área de processo civil ou de tributário, alguma coisa, então você vai procurar outras coisas. Mas isso você tem que ir se definindo, certo? Sugestão que eu sempre dou. Não esperem pelos nossos simulados. Nós vamos ter os simulados, vai ser legal e tudo. Mas hoje vocês chegam nos sites da internet e só o que vocês têm são provas anteriores disponibilizadas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão responder aqui, aí vai ali, toma uma águazinha, vai... Não. Pelo menos toda semana,
dedique o tempo da prova. O tempo da prova são 5 horas. Então eu vou fazer aqui 5 horas para fazer essa prova. Você imprime, certo? Senta e aí começa a fazer. Eu falei sempre, parece até música de piseiro, né? Mas não, é sentar e para fazer a prova mesmo. Falar às 5 horas respondendo, como se fosse fazendo uma prova. Aí depois você vai conferir. O que é isso importante? Por conta do progresso. Você pode aferir seu progresso. O fato de você estar fazendo aquelas provas, aquilo ali vai fazendo com que você, cada prova daquela seja um estudo. Cada prova daquela é um estudo. Se você acertou, ótimo, porque você está sabendo. Se você errou, você tem que ir atrás de saber porque você errou. Certo? Então, vamos ter aula toda semana aqui. Quinta, sexta e sábado, não é isso? Nossas aulas. Então, vamos pensar o seguinte, de repente, na quarta-feira à noite, estou dizendo aqui, não estou dizendo que é esse, ó, de acordo com o tempo de vocês. Se vocês quiserem fazer no domingo, no sábado à noite, sábado eu acho que já vai ser cansativo, vocês já vão estar com esses 3 dias aqui, mas um momento que você possa parar. Professor Rafael, tudo bom? Pensei que você fosse fazer o coraçãozinho também. Tô vendo aí, essa música essas músicas assim, é só dos chefes essas músicas, essas camisas? Ah, tá certo, mas é só dos chefes, né, e tal. Como é? Ah, Foi? Ah. Realmente. Então, gente, só voltando aqui, então vocês façam isso, certo? Procurem, porque isso é uma metodologia que a gente estabelece para vocês, certo? Só meia hora, né? Não é! É uma metodologia, porque eu digo, porque vocês vão estar, primeiro, se acostumando com a prova, se acostumando com o tempo. Vocês têm que lembrar disso, gente. O tempo, se vocês não administrarem o tempo se torna inimigo de vocês. E como é que vocês vão administrar o tempo? Fazendo uma prova. Aquela coisa, tem gente que estuda de todo jeito, né? Tem aquela pessoa que estuda e vai ali, pega um chocolate, vai ali, toma um copo d'água, um café, e aí volta e não sei o quê. Gente, isso aí, cada um tem seu estilo. Mas na hora de fazer a prova, façam desse jeito. Não esperem o simulado, porque realmente eu sei que muita gente gosta do simulado por sentir desse jeito. Mas, se puderem fazer em casa, pega a prova lá e faz, aí vocês vão ver como o resultado de vocês vai ser bem mais efetivo. Enquanto você vai mandar para 9 pessoas, 6 gatos, um cachorro. Só esse de gato e cachorro? Lá em casa são 11 cachorros e 6 gatos. Eu digo lá em casa são 11 cachorros, comigo 12. Aí, e a minha cachorra, eu que mando muito com a raça. Como é? Exatamente. É isso que. Aí sai mais barato por isso, porque senão não tinha condição, não. Aí a cachorra fica na copa. Você tem que dar um jeito de cortar as unhas dela para poder fazer a sua prova. Eu vou amarrar ela. O problema é esse, gente. Vocês têm que se concentrar, porque, olha, eu já vi muita gente, e esse é o momento da gente estar discutindo isso. Já vi muita gente. Eu acho que isso faz parte. Isso, exatamente. Eu já vi muita gente que estudou, sabia, aí na hora administrou mal o tempo, vai para a coisa do gabarito, a história do gabarito. Também eu não concordo que você faça e vá logo no gabarito, que isso você perde tempo, certo? Você tem que ter um tempo tranquilo para passar o gabarito. Gente, por mais que a pessoa seja organizada, seja atenta, você tem que ter cuidado às vezes de marcar errado. Tu já pensou, cara? Que decepção maior tu não passar porque errou na hora do gabarito? E teve gente, e tem gente que acontece isso. E tem gente que acontece isso. Mas por que acontece isso?
Porque a pessoa deixa para a última hora. Gente, não tem quem não fique nervoso. Ó, falta 10 minutos. Aí tu não. Então, por isso que eu digo, condicionem-se. Trabalhem prova, façam prova. O David aqui é testemunho o tempo todo. Eu sou chato, então dizer, façam prova. Vocês não vão, a gente não vai ensinar conteúdo, nós vamos ensinar vocês a fazer prova. E vocês têm que fazer a prova. Aí você vai me dizer daqui a uma semana, professor, olha, eu consegui terminar a prova, mas se fosse para preencher o gabarito eu não conseguiria. E aí? A expressão que eu digo, limpou com canjica. Não resolve nada. Vai piorar a tua situação, entendeu? Porque você não conseguiu resolver. Se você fez a prova e não colocou o gabarito, você vai tirar quanto? Não vai. Na primeira fase. Só na segunda fase. Só na segunda fase. E olha lá. E as canetas. Mas é exatamente isso. Por conta da... Mas, ó, o ideal, gente, ó, o ideal é o seguinte, é você fazer uma leitura por cima da prova. Assim que você recebe a prova, você faz uma leitura, você não vai uma leitura rápida. Por que essa leitura rápida? Que você vai conseguir identificar aquelas questões que você vai conseguir fazer logo. Então você pega a prova toda e faz uma leitura rápida. Opa, aí você pode até ir marcando. Vou responder isso aqui, responder isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. Depois que você estabelece isso aí, você vai responder essas questões que você já sabe que estão mais fáceis. Se de repente você conta essas questões e der 30 questões, aí tu já dá uma aliviada, né? Aliviada, por quê? Só falta mais 10. Entendeu? Se você quiser pegar essas 30 questões e já marcar no gabarito, depois você já marque. Já marque. Cuidado que às vezes esse negócio de marcar antes, às vezes você fica, na hora de botar nas outras, você não consegue colocar direito e acaba errando. Então, o ideal exatamente, é melhor deixar para fazer depois, o gabarito. Mas você faz essas 30 questões. Aí depois você vai. Porque pode ter uma questão dessas muito grande, mas que é uma matéria que você compreende direitinho, que você vai lá direto e não perde tempo. O ideal é não perder tempo. E para isso, você tem que saber onde mexer. É como se você ficasse naquela ideia, fazendo aqui a primeira questão. Aí pode prestar atenção numa coisa. Se você começa a fazer na sequência, você já fica preocupado. Como será que vai ser a segunda? Você já não consegue se concentrar na primeira, porque você já está pensando como vai ser a segunda. Aí quando você chega na segunda, como vai ser a terceira? Então, se você já tem uma noção da prova todinha, então você já vai fazendo a prova aquilo que você tem noção. Então isso ajuda vocês. Isso aí é uma coisa que vai ajudar. Porque é uma prova que eu tenho certeza que vocês nunca se depararam nas faculdades. Nunca. As provas das faculdades, elas são provas direcionadas. Alguns lá no UNITA a gente tem um provão, tinha um provão antes, quando era presencial. E os simulados também são assim. Mas, quando chega na prova da OAB, que tem a pressão também, que vocês têm que lembrar exatamente isso, a pressão. A questão do nervosismo, a questão psicológica. Então, vocês têm que colocar isso em mente e tem que estar preparado. Por isso que eu digo, vão fazendo. Quem puder, gente, faça. E até compartilha num grupo lá, dizendo, ó, professor, eu fiz uma prova e realmente eu senti isso. Porque esse negócio de vocês compartilharem no grupo é importante, que vai ajudando os colegas de vocês. E também vai pressionando aqueles que não estão fazendo, sabe? Vai dizendo assim, poxa, a pessoa tal já fez a prova, eu não fiz ainda. Aí o cara vai ficando com um prego na cabeça, né? Um prego ali. Aí o outro vai fazer, aí o segundo diz, ó, já fiz a prova, professor. Teve isso. Aí é que começa a pressionar. Até que todo mundo vai realmente querer fazer uma prova, certo? Para isso, façam, que eu tenho certeza que vocês não vão... Mas você sabe que isso tipo, o capitão fez 80 questões em 3 horas, bom, em casa. Ele realmente, né, favoreceu. Aí ele posta, ó, professor, eu fiz as minhas 80, acertei 50 em 3 horas. Aí eu que estou lá na rede, lá balançando,
Meu Deus, o capitão fez, eu vou fazer. E E aí vai. Entendeu? E aí vai. Botou ali do lado. Você sabia que nós entramos no mesmo ano? É? Nós entramos no mesmo ano no Bonita. Foi? No mesmo ano, no Aí mesmo turma. no sexto ano, não sei que eu saí do dia com a. Aí foi esse ano. Então por isso que eu não tive a honra de ser professor dele, né? Não, ele era Eu sou da turma. promotoria porque todo doutor vai ver o seu pai faz pronto, tá bem? Mas olha, mas é exatamente isso aí. Aí, quando você escuta isso, você se sente pressionado. Pronto. Mas aí, aquela história. Motiva. Aí é que eu estou querendo dizer. Você tem que tornar isso motivação. Que porque da forma que você enxerga, pode ser diferente. Pode ser que a pessoa, aquilo ali, comece a te massacrar. Então você tem que ter cuidado com isso. E só tem uma forma de você tornar isso uma motivação: indo fazer a prova. Indo fazer a prova. Sim. Certo? É isso. Gente, é quase que um sacerdócio esses dias para vocês de agora em diante. Vocês vão ter que fazer esse sacrifício. A gente diz assim, como a rapadura é doce, né? Mas não é mole. Então, a história, vocês vão querer, vocês vão já ser advogados. E eu acho que vocês escolheram o melhor caminho. Não estou puxando a brasa para minha sardinha, não, mas eu não gasto vela com defunto ruim, não, viu? Não gasto, não. Aí eu estou aqui, eu sei que... E vocês estão. Mas há essa questão desse sacrifício. Vocês vão ver. Vai dar tudo certo. Eu vou ser professor de muitos de vocês, segunda fase. Quem é que vai fazer penal aqui? Olha aí. Vou já fazer peça muito. Só vocês dois? Alguém online aí? Gente, ó, eu vou só dizer, foram 4 que fizeram o curso de segunda fase. Eu pensei que fosse lá em casa. Quem é, rapaz? Não dá pra ver, não, aí. O cachorro também, ó. A Tainá. Pois, gente, então vamos lá. Então, vocês estão entendendo que de vez em quando é bom a gente parar, que dá um quebra nesse ritmo, mas que vocês vão saber nesses detalhes, vão aprender nesses detalhes. E isso aí é que vai fazer a diferença no final. Essa tranquilidade que vocês têm. Como vai ser? Não é tomando Black White e escutando Reginaldo Rossi, não. Isso pode ficar para o sábado à noite. Olha, sábado à noite terminar a aula, gente, não vão inventar negócio de estudar, não. Você já está quinta, sexta e sábado. Vocês também têm que fazer o cérebro de vocês respirarem. É bom demais. Eu também gosto. Então vamos lá. Continuar aqui, ó. Em relação à inconstitucionalidade material. Gente, qualquer pergunta vocês façam. Toda pergunta é importante, ó. Por conta da pergunta de segunda fase, de repente a gente teve todo um desdobramento de como fazer, um desdobramento de metodologia, de como fazer uma prova de primeira fase, certo? Inconstitucionalidade material. Aí você vê o quê? Que o conteúdo da lei, ou então do ato que veio lá do poder público, que é emanado do poder público, ele contraria a norma, aquela norma constitucional, certo? Que é uma norma que regula direitos e deveres. Aí você vai ver muitas vezes a questão dos direitos e garantias fundamentais, que nós temos lá no artigo 5º, que essa norma ela deveria obedecer e de repente não obedece, certo? Então isso aí também é importante para que a gente possa ver. Espécies ou formas, né? Continua a questão da extensão. Você pode ter uma inconstitucionalidade total, certo? Que ela vai atingir a lei ou o ato normativo de forma integral, certo? Nada sobra. É como se dissesse que sobrou nada daquela lei. Por quê? Porque ela é completamente inconstitucional. Ou então parcial, certo? Se você consegue pegar somente um retalho, só uma parte daquela lei ou daquele ato normativo, e diz que essa parte somente ela é incompatível. E o que é importante? Se dizendo que aquela parte é incompatível, não há
nenhum tipo de dano em relação ao restante do ato. Porque vamos pensar o seguinte, se eu tenho uma determinada lei que eu declaro a inconstitucionalidade de uma parte dela, eu acabo inviabilizando a lei por completo. Pode acontecer isso. Então, acaba sendo inconstitucionalidade total, porque aquela lei ela praticamente deixa de existir. Nessa inconstitucionalidade parcial, eu consigo tirar uma parte, declaro a inconstitucionalidade, certo? E aí o restante fica tranquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu me deparei com uma ação aqui em Sobral há muito tempo. Uma ação em relação ao SAI, ação civil pública. E o que era a discussão? O SAI tinha cargos de encarregado. Era distribuído no município de Sobral. O que é que o cargo de encarregado fazia? Era um cargo em comissão. E ele era um cargo que ficava, era nas unidades, né, que a distribuição de água, que era responsável por, normalmente, abrir e fechar as torneiras, que a gente diz, né, para a distribuição em determinadas comunidades. Aí a discussão, isso é um cargo em comissão? Porque a gente sabe que, constitucionalmente, o cargo em comissão qual é? Aquele de assessoramento, chefia ou direção, não é isso? Isso precisa... Exatamente, precisa, o encarregado, ele está numa dessas coisas, eu preciso de uma assessoria para fechar uma torneira. Então, mas isso estava lá na estrutura, na lei que instituiu os cargos, né, que criou os cargos dentro da estrutura do SAI. A discussão que nós fizemos, só discutir a inconstitucionalidade desses cargos em comissão. Nem os cargos deixariam de existir, apenas a investidura deles. Isso é uma típica situação de inconstitucionalidade parcial, porque você não teve que alterar a lei como um todo, inclusive nem deixar de existir os cargos, apenas se alterou a questão da investidura daqueles cargos, de como aquelas pessoas que iriam exercer aqueles cargos teriam que ser por concurso público e não como cargo de comissão de confiança, que seria aquele demissível ad nutum, certo? Então, é exatamente essa distinção que tem da inconstitucionalidade total ou parcial. Inconstitucionalidade originária ou superveniente, aí é contar o momento. Quando o ato violador surge após a vigência da norma constitucional, ou seja, o ato está viciado desde sua origem, independentemente do momento da declaração de inconstitucionalidade. Gente, ó, vamos ter uma coisa em mente aqui. A inconstitucionalidade, quando o ato é inconstitucional, ele precisa ser declarado inconstitucional, certo? Mas ele já nasce inconstitucional. A declaração é a formalidade, mas se ele é declarado inconstitucional, isso quer dizer que ele já nasce inconstitucional. Aí você vai lembrar aquela história dos efeitos, ex nunc e ex tunc. Antes e depois. Então, você tem, em relação à declaração de inconstitucionalidade, a regra é que seja ex tunc, que é exatamente desde o momento que o ato foi editado. Ele já nasceu inconstitucional. Por quê? Porque se ele foi declarado inconstitucional, isso quer dizer que quando ele surgiu, ele já não estava de acordo com a Constituição. A Constituição já existe. Então, por isso, precisava dessa declaração, certo? Dentro da formalidade do nosso ordenamento jurídico. Mas ele já era inconstitucional. Por isso que se diz que os efeitos são ex tunc, certo? A inconstitucionalidade superveniente, o que ocorre? O ato é inicialmente elaborado de acordo com a Constituição, certo? Mas o que é que acontece? Você tem uma alteração da Constituição. E aí ele se torna incompatível. Vamos pensar o seguinte, aqui ó, o Brasil resolve pela não recepção. O que quer dizer isso? Quando a nossa Constituição foi alterada, certo? Quando a nossa Constituição foi alterada, passou-se a ter, em relação aos atos anteriores, né, que seria um caso de inconstitucionalidade superveniente, certo? Seria uma situação realmente de declaração de inconstitucionalidade. Aí no Brasil, não. Ele não recepcionou. Mas a gente tem que pensar o seguinte, pode acontecer que você tenha um determinado ato normativo, certo? Vamos pensar em relação à questão da Previdência. Nós já tivemos quantas emendas constitucionais tratando da Previdência Social?
lembre-se que, eu lembro que antigamente a pensão era integral, não era para a viúva. Hoje a pensão, uma determinada idade é 60%, certo? Então, se qualquer ato 45 anos para ima, cima já é integral. exatamente, não é. Perdão, vitalício. Vitalício. Até os 45 anos não, é só um período. Até 45, Exatamente. 15 anos. Isso. Então, o que é que acontece? Nós tivemos essa modificação. Isso quer dizer o quê? Que qualquer norma que exista ainda que diga que a pensão, no caso, a viúva, seja integral, isso já se mostra inconstitucional. Mas, por uma situação superveniente. Por quê? Porque houve a modificação na Constituição posteriormente. Mas você sabe que isso é muito pertinente a você que você colocou. E eu, assim, eu adoro previdenciário. Eu sou louco por isso, sabe? Essa parte longe de alguma coisa. Mas eu nunca tinha observado essa situação da pessoa. Porque realmente é inconstitucional pagar menos de um salário mínimo. Né? Uhum. E existe. É um fato. Isso. Né? Uhum. Mas eu nunca tinha realmente atentado para esse lado inconstitucional. Entendeu? Que não é. Exatamente. Porque foi alterado. É exatamente isso que a gente tem que ver. Que há uma tendência muito grande quando vocês estudam os conceitos de direito, lá no direito constitucional, muitos conceitos, e às vezes a gente não tem as amostragens, vamos dizer, eu digo muito assim, é como se de repente eu tenho aqui uma situação, eu jogo uma luz por cima da situação, vamos analisar essa situação. É porque é assim, gente, eu já tenho um tempinho, né, como eu já disse, eu sou do milênio passado, não está aqui não o dinossauro. O que eu digo muito, que eu acho que ajuda e contribui bastante para esse nosso aprendizado, o fato da gente ter tido situações que pode trazer para cá e dizer para vocês. Essas situações que eu acho que muitas vezes ajudam até que vocês compreendam, sabe? E é essa a ideia que a gente está tentando passar. Tenta passar e tenta demonstrar para vocês. Em relação a essa questão da inconstitucionalidade, eu digo muitas vezes, a gente desce na rua ali e respira o ar e inconstitucionalidade. Eu digo muito, eu estou dando aula aqui nesse canto, olha. Eu estou vendo aquela ponte bem ali. Eu sei que a construção desse prédio aqui foi contra o Código de Águas. Até porque o Ministério Público entrou com ação para isso. Nós entramos com ação. Foi sim. Passou um tempo embargado a obra desse shopping, tudo aqui. Por quê? Porque se você tem um espaço, a distância do leito do rio para a construção de qualquer edificação tem que ser de 600 metros. Aqui não dá. Não dá não. Aí o que aconteceu aqui? Não tem ali o espelho d'água? Como foi a concessão da licença? Aí consideraram ali, pela situação do espelho d'água, um barramento. Aí como se considerou um barramento, deixou de ser um rio. Aí assim, o direito serve para isso. O direito serve, inclusive, para mudar a geografia. 2009. Você lembra? Aqui, porque ali... pronto, ali não é... Aqui não é o rio, aqui é um barramento. Você lembra que deixou de uma enchente que a água ficou na caixa? Lembro sim. 2009. Que isso aqui tudo foi alagado. Eu lembro da água. Eu vim aqui para o Largo das Dores e vi a água ali encostando. A igreja ali do Largo das Dores ali. Então, quer dizer que é onde eu digo, às vezes, o direito ele serve, inclusive, para mudar a ciência. Exatamente. Depois de lá, é o Rio Alacaraú, antes do barramento e depois do barramento. Não tem antes de Cristo, depois de Cristo. Aí tem aqui A, B e C e DB. Aqui criaram essa situação. Mas aí nós discutimos isso em juízo, certo? Aí o que aconteceu? Foi feito um ajustamento de conduta em relação aos danos, porque aí foi para o tribunal e está trolando lá para cima ainda. Eu não sei como é que está aí. E essa ponte que está fazendo? Mas as pontes, eu acho que não tem problema, não.
a utilidade dessa ponte Mas é só para para pedestre, né? Que a quantidade... Para deixar a verdade circulando, né? Exato. Eu vi a porta dela, vai ter Uma ciclovia. Eu acho interessante, eu acho que a gente tem que entender que pedestre, a maior quantidade de pessoas é pedestre. Imagine, dali você atravessa dois prédios e já chega praticamente no centro. Aí não tem que vir nem para cá, que já se distancia um pouco, ou então lá para o outro lado. Exatamente, aí acaba funcionando desse jeito. Certo, gente? Vamos lá. Aqui existe um problema nessa aula, gente. Quando eu olho aqui, já está acabando. Já falta só 15 minutos. Eu não sei se vocês gostam, eu adoro, né? Eu digo assim, eu me divirto nesse sentido. Não mas é porque eu me sinto bem. Eu fico aqui e eu acho que eu não escondo, não. Já assisto as suas aulas porque eu gosto dessas aulas. Gente, ó, a questão da inconstitucionalidade direta ou imediata. O que é que acontece? Ó? Quando o juízo de inconstitucionalidade, ele vai resultar do confronto direto entre a norma e a Constituição. O que é que isso quer dizer? Não vai haver um ato normativo intermediário, que esse ato normativo intermediário é que vai gerar essa inconstitucionalidade, que é o caso da inconstitucionalidade indireta ou imediata. Você vai ter um ato intermediário. Ao exemplo, ó, o vício decorre da norma principal quando você tem uma inconstitucionalidade indireta consequente, ou então reflexo ou oblíquo quando a violação é do ato normativo intermediário. O que é que você tem que entender aqui como ato normativo? Você tem que entender o seguinte, você tem a Constituição, a lei e de repente você precisa de um decreto, certo? Aí, gente, olha, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que veio arguir inconstitucionalidade dos decretos nesse período de pandemia, certo? Que aí a inconstitucionalidade muito por questões da liberdade de ir e vir, né, e tal. Só que aí você começa a perceber o quê? Que de repente você tem normas que são amparadas constitucionalmente. Esse período de pandemia foi um período assim de exercício de direito constitucional que vocês não imaginam. Que quando a gente começava a pegar um decreto desse e começava a analisar, o que é que ia ter que pesar mais? Sempre pesava mais o que? O interesse público. Porque muitas vezes as pessoas... realmente a gente tem que entender, a pessoa tem uma liberdade de ir e vir. Tem. Só que aquela liberdade de ir e vir, que é a liberdade de locomoção, ela tem um limite no interesse público. E aí isso tornava o interesse público mais importante do que a questão da constitucionalidade. Certo? Então é isso aí, ó, como vocês pensam, a gente vê uma situação dessa de pandemia, quanto de jurídico se produziu e quanto de absurdo jurídico se produziu também, que a gente encontrou de todo jeito aí, certo? Mas a gente vai vendo e aproveitando e trazendo aqui para a nossa realidade. Então o que é que acontece? Você tem a lei do SUS, certo? A lei é nacional. Ela é compatível com a Constituição. Os decretos que dizem respeito à aplicação do SUS, eles têm que estar compatíveis com a lei e com a Constituição. Se houvesse qualquer modificação, certo? É como se discute hoje. A grande discussão atualmente é a questão da vacinação. E aí? Você exigir a vacinação é constitucional ou inconstitucional? Trouxe aqui 13 minutinhos aí para vocês pensarem. Por quê? Porque a grande questão é que a vacinação ela diminui a circulação do vírus e acaba atingindo a maior parte da população. A pessoa vai dizer, mas eu tenho o direito de não vacinar. Eu só fico assim vendo, gente, porque desde criança, quando a gente toma aquelas... eu digo assim, meu pai foi vítima da Covid, né? E meu pai dizia assim, porque por muito pouco ele não se vacinou. Dizia, meu Deus, o pessoal discutindo se ia se vacinar ou não ia se vacinar. Na hora que chegar a vacina, eu sou o primeiro. Eu passei a vida todinha vacinando meus filhos, tomando vacina. Vacinando gato também. Exatamente, conhece. E aí as pessoas discutindo se deve vacinar ou não. Gente, isso não tem uma discussão. Mas também, você vai ficar, você vai ficar,
Não, eu já tomei 2 AstraZeneca, eu quero tomar ainda Coronavac e Janssen. Para poder dizer que está todo direitinho. Se aparecer outra, tem a Sputnik também, até a Sputnik. Gente, aí a pessoa diz, mas aí vai ter efeito colateral. Vocês já leram bula de remédio? Se vocês lerem os efeitos colaterais que o remédio dá, vocês tomavam o remédio? Tomavam não, porque se você pode causar isso. Infelizmente, é isso que acontece. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Gente, aí eu faço aqui bem direitinho, ó, as espécies de condicionalidade, só para que vocês... É um resumo daquilo que a gente viu. Tipo de conduta, ação ou omissão. Parâmetro de controle, ou formal ou material. Extensão, total ou parcial. O momento, se ela é originária ou superveniente. E o prisma de apuração, se ela é direta ou indireta, certo? Então aqui, só para a gente terminar, porque eu só tenho mais 11 minutos, é quanto à natureza do órgão, que eu acho isso aqui importante para a gente ter logo, vocês terem passado o final de semana com isso na cabeça, tá certo? A questão do sistema de controle de constitucionalidade. Aí você vai o quê? Quanto à natureza do órgão, ele pode ser um sistema político, sistema jurisdicional ou misto. Quem é que acha aqui do Brasil qual é? Só por cima. Misto. Misto, tranquilamente. Ou seja, por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque vocês já sabem disso, tá vendo? Vocês já sabem isso aqui. E eu estou só relembrando. Qual é o sistema político? Que o controle de constitucionalidade ele é realizado somente por órgãos sem poder jurisdicional. Órgãos, certo? Que eles são criados especificamente para esse controle de constitucionalidade ou então pelo legislativo. Há países na Europa que o controle de constitucionalidade, por exemplo, a França, ele é feito só pelo sistema político, certo? Você tem lá o sistema político responsável por isso. Então, cuida-se de forma diferente do Poder Judiciário. Você tem o controle de constitucionalidade exercido por um órgão e o controle o Poder Judiciário exercido de outra forma. Pra vocês terem ideia, o Tribunal Constitucional italiano, ele não é vitalício. Os membros têm um mandato. E não são juristas, somente juristas. São pessoas, aí tem a história da conduta ilibada e tudo, a forma de escolha e tal, mas eles podem, aí inclusive muitas vezes o presidente, um dos últimos presidentes há uns 5 anos atrás era um professor universitário, que não era formado em direito, mas era professor, certo? Então daí você vê que nem sempre a juridicização do controle de constitucionalidade significa que seja a melhor solução, certo? Porque o que importa dentro da ideia do sistema político é você conseguir realizar essa guarda da Constituição. O sistema jurisdicional é feito pelos órgãos do Poder Judiciário. Não precisa que seja com exclusividade, certo? Mas ele vai ter essa função com primazia. Vejam bem, ó, o que é a questão quando a gente fala de sistema jurisdicional? É o modelo do Brasil e da Suprema Corte nos Estados Unidos, que tanto a Suprema Corte como o Supremo Tribunal Federal, tanto exerce controle de constitucionalidade como é um órgão do Poder Judiciário. O Tribunal Alemão, o Tribunal Constitucional Alemão, ele só realiza controle de constitucionalidade. Então você acaba dizendo que é um sistema político. Certo? Acaba dizendo que é um sistema político, porque não é um órgão do Poder Judiciário. Lá na Alemanha você tem a estrutura do judiciário, a estrutura recursal, em vários tribunais diferentes. Parte penal, é só chega lá e tem ali. Vai para a corte? Não vai. Só vai para o Tribunal Constitucional aquilo que for tratar de questão constitucional. Se for em grau recursal, tem lá o último tribunal que vai cuidar. É como se de repente o STJ fosse a última instância, certo? Que seria, eu estou trazendo aqui um exemplo. E o sistema misto é que você tem certas categorias de lei se submetem a um controle político e outro controle jurisdicional. O que é o sistema misto brasileiro? O sistema misto brasileiro não é de acordo com a categoria de lei. É por quê? Porque você tem o preventivo, que é exatamente aquele realizado no âmbito do Poder Legislativo,
e no âmbito do Executivo, qual é do âmbito do Poder Legislativo? A gente vai ver isso depois, mas eu já estou antecipando. No âmbito do Poder Legislativo, a questão das comissões de Constituição e Justiça, que elas já fazem aquela análise se aquela lei deve ser constitucional ou não. No segundo momento, a própria situação de veto pelo Poder Executivo, aquela situação de veto, aquilo ali também configura um controle preventivo, certo? Esse controle que seria a demonstração desse sistema misto de controle de constitucionalidade de acordo com a natureza do órgão. Quanto ao momento, é por isso que eu passei logo que eu já disse, a questão do controle preventivo e o controle repressivo. Ó. Ele vai, no caso do controle preventivo, evitar que ocorra essa lesão, certo? E aí o que é que você vai ter? No Legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça, que está lá no artigo 58 da Constituição Federal. O Executivo, que é exatamente o veto do presidente, o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição, que a gente usa aqui, eu gosto de colocar aqui, veto jurídico, viu, gente? Veto jurídico, isso quer dizer o quê? Que é um veto com fundamento jurídico. Você vai ter um fundamento jurídico. E o judiciário, que seria a questão dos mandatos de segurança parlamentar, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º. Que os parlamentares, eles podem, por conta de qualquer vício, um descumprimento da lei num processo legislativo, eles podem ingressar com mandato de segurança, certo? Que isso aí configura o controle preventivo. Já o controle repressivo, ele já vai invalidar esse ato lesivo. Aí você pode encontrar quando? Você pode encontrar no Legislativo, que pode, de acordo com o artigo 49 da Constituição, sustar determinados atos do Executivo, a rejeição da medida provisória, que a medida provisória, ao ser editada, ela tem que seguir desde os seus requisitos enquanto medida provisória, principalmente questões de urgência, aquelas situações que visam evitar a proliferação de medidas provisórias como forma de substituição do Poder Legislativo, e principalmente a questão do controle dos tribunais de contas, né? Que muitas vezes aquelas impressões que são trazidas pelos tribunais de contas, elas se mostram bem importantes para que atos inconstitucionais eles não sejam realizados. Então você tem aqui tanto o controle repressivo feito pelo Legislativo, como também pelo Executivo, quando ele nega o cumprimento de uma lei, que aí a gente vai ter que ter uma justificativa muito plausível, muito bem fundamentada para isso. Tanto é que eu tenho muito cuidado quando explico essa negativa de cumprimento de lei. Por quê? Porque às vezes pode demonstrar uma violação da questão da tripartição dos poderes. Não é algo comum e não é algo que a gente perceba no Brasil, até porque negativa de cumprimento de lei muitas vezes a gente vê de todo jeito, né? Mas não com controle de constitucionalidade. E principalmente o controle repressivo, que é aquele exercido pelo Poder Judiciário, que nós temos lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, e lá no artigo 102, que você tem principalmente, certo, esse controle repressivo realizado pelo Supremo Tribunal Federal, que aí ele é um grande guardião da Constituição, mas nós temos que lembrar também que, além desse controle feito pelo Supremo Tribunal Federal, todos os órgãos do Poder Judiciário, de maneira difusa, podem realizar o controle de constitucionalidade. Cada órgão do Poder Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Somente a questão dos efeitos é que são diferentes. Aqueles efeitos, quando o controle é realizado pelo Supremo, você acaba tendo efeitos erga omnes, né, que vão atingir a todos. Mas se por acaso você tem essa declaração de inconstitucionalidade por um órgão do Judiciário, por exemplo, um juiz de direito, ele declara a inconstitucionalidade, os efeitos daquela inconstitucionalidade vão valer daquela declaração somente entre as partes, tá certo? Gente, então tá chegando aqui a nossa hora. Eu queria saber de vocês. A Tainá, eu estou vendo que ela respondeu que também vai fazer penal. Show, Tainá. Vai dar certo. Você vai passar na primeira fase e vai estudar a segunda fase aqui com a gente. Também, Alfredo? Beleza, o Alfredo também vai dar certo. Certo? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida aí em relação ao que a gente discutiu hoje?
Alguma coisa? Está tudo tranquilo para vocês? Vocês têm alguma sugestão? Querem que eu modifique alguma coisa? Tá, até o momento não? Eu Tá. queria só perguntar, aliás, mandar isso aqui, né? Pode, É sobre as questões mencionadas. assim, é como eu disse a você, eu vou trazer aqui, a gente vai ter um momento só para nós discutirmos questões, para a gente trabalhar com vocês, mais ou menos o estilo das questões. Como eu comentei, tem alguém falando a mim? Não, né? Como eu comentei, as questões elas estão sendo modificadas, elas não estão mais tendo aquela constância como era anteriormente. Então, por isso que nós não vamos ter aqui, faço isso que vai ser, não. Nós vamos ter uma noção, nós vamos trabalhar, mas mais importante do que a gente trabalhar as questões aqui, é aquilo que eu disse a vocês, façam as provas. Agora você me pegou. Você me pegou. É porque eu não... Teve uma modificação, porque teve inserção de algumas matérias da possibilidade de 6 ou 7, não é? Eu acho que é isso aí. Porque, por isso que não são tantos, são os que ajudam, né? É diferente de trabalho e ética. Não é isso? Aquela complementação. Pois, gente, até a próxima. Daqui a pouco eu estou aqui com vocês com o processo penal, tá bom?